Bem, irmãos, hoje nós vamos avançar para a aula no artigo 14 da Confissão Belga. Artigo 14 da Confissão Belga. E eu quero ler então o artigo 14, é um pouquinho extenso, mas vale muito a pena porque o assunto é importante demais, não é? É muito importante. Artigo 14, aliás, da Confissão Belga, que é justamente sobre isso. A criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Então veja o assunto, observe o assunto que queremos aprender sobre hoje, não é? Que diz bem assim o artigo. Cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou à sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade ajustava-se à vontade de Deus em tudo. Mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não compreendeu nem reconheceu a sua posição excelente, mas deu ouvido às palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado e, consequentemente, à morte e à maldição. Porque transgrediu o mandamento de vida que recebera, por seu pecado ele se apartou de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompeu toda a sua natureza, tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Havendo o homem se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso, senão uns poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que havia em nós transformou-se em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, verso 5. Aqui o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Rejeitamos, portanto, todo o ensino sobre o livre-arbítrio que seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado. João 8, verso 34. E ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3, verso 27. Pois quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer o bem, quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. João 6, verso 44. Quem se gloriará da sua vontade própria depois de compreender que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Romanos 8, verso 7. Quem pode falar do seu entendimento quando o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? 1 Coríntios 2, verso 14. Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? 2 Coríntios 3, verso 5. Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. Pois não há compreensão nem conformidade com o entendimento e a vontade de Deus, se Cristo não o efetuar em nós, segundo ele nos ensina: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Esse é o artigo 14 da Confissão Belga, um artigo que trata de um assunto muito importante, irmãos, muito importante mesmo, assunto que é fruto de debate, não é, há tantas gerações, há tantos séculos. E realmente vale a pena podermos pensar um pouco sobre isso, porque é importante que nós venhamos compreender a piedade do assunto, do que se trata o assunto. Eu quero apenas resumir mais uma vez agora, para que possamos compreender, né, de maneira um pouco mais objetiva o que o assunto, né, do artigo 14 nos ensina. Né? Qual é o assunto do artigo 14? Este artigo destaca a confissão a respeito da absoluta incapacidade e da natureza corrompida do homem, ou podemos falar sobre a doutrina da depravação total. Não é? Podemos pensar sobre isso. Deus criou o homem do pó da terra, mas o fez tão excelente que a vontade dele e a de Deus perfeitamente podiam concordar uma com a outra,
falando do nosso estado inicial, né? Em Adão e Eva, como eles foram criados. Porém, ao invés de conscientizar-se da sua posição, o homem prestou atenção às palavras do diabo. Assim, ele se submeteu por livre vontade ao pecado e, ao mesmo tempo, à morte e à maldição. Pelo pecado, ele transgrediu o mandamento que promete a vida e cortou a ligação com a verdadeira vida, ou seja, ele rompeu com Deus. Então é disso que nós estamos aprendendo aqui. O homem se tornou tão mau que perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Restaram só alguns pequenos traços desses dons. Entretanto, estes traços são suficientes para tirar-lhe qualquer desculpa de sua maldade. Não é à toa que o apóstolo João caracteriza o homem como trevas, não é a natureza humana, no caso, como trevas, que não prevaleceram contra a luz que resplandece. Por isso rejeitamos todo o ensino em que se defende o chamado livre-arbítrio do homem, não é? Livre-arbítrio. Quer dizer, todo o ensino que afirma que o homem, por força própria, é capaz de escolher tanto o bem como o mal. Isto é impossível, visto que o homem agora é escravo do pecado. Ele é incapaz de fazer o bem nem pela própria força, nem por sua própria vontade, nem por seu próprio conhecimento, nem por um pensamento qualquer. Pois quem se gloriará? Essa é a questão aqui. Só quando Cristo nos renovar nossa vontade e nosso entendimento, concordarão com a vontade e o entendimento de Deus. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Essa é a grande realidade. Então, antes de iniciarmos na explicação do assunto, no desenvolvimento do assunto, eu quero apenas citar alguns pontos para observação, porque é importante, tendo em vista que o assunto realmente é um assunto provocativo, não é? Justamente porque é um assunto de debate, entende? E não é o nosso objetivo aqui. Mas algumas pessoas vão poder olhar, de repente, o vídeo na internet e se sentirem desafiadas a querer provar o contrário, não é? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu quero já lançar alguns princípios importantes antes de começarmos então a aula propriamente, certo? Propriamente dita. Então, questões para pensar antes de prosseguir o estudo. Primeiro, o debate sobre a doutrina da salvação não é moderno. Eu falo sobre a doutrina da salvação porque esse assunto também está relacionado a isso. Dentro do assunto, o debate sobre o livre-arbítrio se iniciou oficialmente entre Santo Agostinho e Pelágio, não é? Por volta do quarto século da história da igreja, da história da história, no caso, né? Da era cristã. Então, é um debate bastante antigo, ok? Isso é importante. Outra questão importante, nosso propósito, então, é expor a doutrina reformada. Isso tem que ficar bastante claro no estudo. Nosso propósito é expor a doutrina reformada. Não estamos chamando ninguém para o debate. Até mesmo porque eu considero isto uma coisa, na verdade, inútil, não é? O provocar o debate. Isso já acontece em tantos grupos, em tantas páginas, em tantas... Sabe assim, acaba sendo prejudicial às vezes, porque pessoas de comunidades, não é, cristãos começam a debater de uma maneira tão feroz, não é? Tão apaixonada, e o assunto é apaixonante, né? Quando a gente fala sobre verdade, sobre Deus, sobre Bíblia, é um assunto que realmente provoca muito, né? E toca muito nas emoções. E o que acontece? As pessoas acabam esquecendo que são cristãs e passam dos limites, não é? E esse não é o nosso objetivo. De forma nenhuma, estamos expondo a nossa doutrina, o que nós cremos, não é? A palavra de Deus. Então, eu considero realmente a continuação desses debates uma coisa inútil, né? Os debates já aconteceram historicamente falando, foram registrados, não é? E já está muito bem definido, historicamente falando, o que uma coisa quer dizer e outra também. E os irmãos de hoje, as pessoas de hoje, os cristãos de hoje, eles têm, nesse sentido então, uma ligação ou com uma escola cristã ou com outra, entende? Já está muito bem definido. Às vezes as pessoas querem rebuscar o debate como se fosse uma coisa nova, né? Moderna, e não é. Entende? Então é importante compreender isso, inclusive para poder procurar as referências históricas sobre os debates, não é? Se em quase 2000 anos então, quase eu digo, né? Por volta do quarto século, Santo Agostinho e tal, durante esse tempo todinho, tantos séculos da história, isso não foi resolvido, não é?
É claro que para quem fica de um lado específico, aquilo está resolvido, né? Para mim, como um cristão reformado, isso está muito bem resolvido. Então eu estou expondo, não tenho que ficar provando nada para ninguém. Eu realmente creio assim, entende? Mas se em 2000 anos pessoas continuam divergindo sobre o assunto, nós que estamos abordando o assunto, a teologia, expondo a doutrina, não temos nenhuma obrigação de tentar resolver o problema, entende? Não é nem assim que funcionam as coisas. É inútil tentar fazer isso, não é? Cada pessoa tem a sua capacidade de análise, vamos dizer assim, de analisar realmente nas comunidades, nas doutrinas pregadas, entende? Então, não tem condições de a gente ficar tentando provar e convencer alguém nesse sentido. Eu quero expor aquilo que nós reformados cremos, aquilo que eu creio como cristão reformado, entende? É isso que a Confissão Belga ela se propõe a fazer, é expor a fé da igreja, entende? E o contexto aqui é justamente a igreja reformada, ok? Então isso é importante para nós, certo? Por isso mesmo eu não me sinto na responsabilidade de tentar resolver o problema, não é? Isso não cabe a mim, ok? O centro do assunto, então, do assunto que nós iremos abordar aqui, e que toca em vários outros assuntos da teologia, não é? O centro, para nós que somos reformados, não é o nosso próprio ego, entende? Quando alguém age simplesmente para provar que está certo e que o outro está errado, essa pessoa está agindo para supervalorizar o seu ego, não é? E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a glória de Deus, simplesmente. É realmente procurar expor a Escritura com fidelidade e tornar compreensível nesse sentido a doutrina, para a glória do Senhor, entende? Para que seja uma doutrina, uma verdade que console o povo de Deus, que nos dê propósito, não é? Ou seja, simplesmente obedecer aquilo que a Escritura nos ensina sobre o assunto, ok? Então isso é importante. Mais uma vez ressaltando, o assunto do artigo 14 é a criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. É disso que iremos tratar. Outro detalhe importante aqui, outra observação, irmãos, é que para que você possa se aprofundar um pouco mais teologicamente no assunto, eu recomendo, não é? Eu recomendo demais que você estude as confissões reformadas. É muito importante, por quê? Porque as pessoas acabam comprando a briga, não é, de lados nesse debate, e essas pessoas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, elas nem tenham acesso ou nunca tenham estudado nada de verdade. Elas pegaram um texto, uma frase de efeito no Facebook, no Instagram, no Twitter, assistiram um vídeo de um debate inútil às vezes na internet, no YouTube, por exemplo, e fica pegando coisas assim que alguns pastores, alguns líderes e teólogos estão dizendo e pegam aquilo para si sem ter maturidade para lidar com o que estão defendendo. Então nem sabem direitinho o que estão defendendo. Então, para resolver esse problema, e vocês poderem perceber também a piedade e o desenvolvimento da doutrina, eu recomendo a vocês, não é, que estudem as confissões reformadas, certo? A Confissão Belga é o primeiro dos artigos de fé, ou dos símbolos de fé das igrejas reformadas, não é? Nesse livrinho aqui, chamado As Três Formas de Unidade, nós temos então a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. A confissão é o que nós estamos estudando agora. Nós também temos o catecismo, feito justamente para ensinar a doutrina bíblica reformada para jovens, não é, crianças, adultos, para usar na família, não é, e ensinar a igreja por meio de perguntas e respostas. E os cânones de Dort, não é, que vão defender a mesma doutrina que é defendida aqui na Confissão Belga e no Catecismo de Heidelberg, só que dando a ênfase na soteriologia, dando a ênfase então na doutrina da salvação e todos os seus desdobramentos, né, suas compreensões bíblicas. Por isso é importante que você estude. E se você quer se aprofundar no debate, não é? Esse debate está registrado justamente nos cânones de Dordrecht. Você precisa estudar isso. Pessoas que estão dizendo aí, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, né? Essas pessoas geralmente que falam isso, que estão debatendo e até ofendendo pessoas, não leram os cânones de Dordrecht. Né? Só estão pegando o acróstico, a tulip e jogando na cara das pessoas, mas elas não entenderam muito bem a doutrina, acham que é, na verdade, uma arma para combater pessoas que não pensam igual, não é? E não é esse o objetivo, e então se afastam da confessionalidade. É importante que você vá estudar os cânones de Dort. Você pode adquirir esse livro, ok?
Só procurando na internet, que você vai adquirir esse livro facinho, não é caro, e vale muito a pena. Sem contar que você também tem um material disponível de graça, está publicado. Então, você escrever lá as transformações de unidade, especificamente, na verdade, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, ou então os cânones de Dort, você vai encontrar esse material de graça para você estudar. Entende? Então, assim, tem muita coisa para você assim, desenvolver ainda, aprender, pensar, refletir, antes de sair por aí tentando provar para as pessoas que elas estão erradas, certo? Isso não é nem um pouco piedoso e não ajuda as pessoas que você, de repente, deseja que aprendam um pouco mais sobre a fé reformada. Não vai ajudar ninguém nisso. Você vai causar raiva e mais divisão, coisa que é completamente desnecessária, certo? Então, vamos à confessionalidade, porque nós temos ali a doutrina da igreja e não a doutrina de uma pessoa, de um indivíduo, entende? E então podemos perceber a sua piedade, né? O ensino cristão verdadeiro sobre a doutrina da salvação e esses assuntos de livre-arbítrio, não é? E o que está relacionado a essa doutrina. Tá bom? Agora sim, vamos prosseguir e dar início ao estudo. A primeira parte do estudo, então, diz bem assim, é uma pergunta, nossa vontade e nosso entendimento. O que aconteceu? Não é? Porque o assunto fala sobre a criação, a queda, não é? E a incapacidade, a total incapacidade do homem de fazer o que seja verdadeiramente bom. Então, na verdade, aqui é uma exposição da queda, não é, das consequências do pecado na vida do homem. Como o homem foi atingido. Por isso as perguntas aqui. Então, a primeira pergunta para a nossa reflexão é nossa vontade e nosso entendimento. O que aconteceu? Não é? Porque estamos falando de livre-arbítrio, por exemplo, isso refere-se à vontade. Então, se nós, cristãos reformados, não cremos no livre-arbítrio, como as pessoas geralmente dizem, né, as definições que se usa, históricas sobre o livre-arbítrio, né, como Pelágio usou, como Erasmo usou, como os remonstrantes usaram, se nós não cremos nisso, se não confessamos isso aí, então o que aconteceu? Como explicar então essa questão da vontade do homem e do entendimento humano? Porque é disso que se trata, não é? Vontade, entendimento, para falar sobre livre-arbítrio. Então vamos aqui observar o estudo. Conforme o título, 3 assuntos fundamentais são abordados no artigo 14. Mas é importante observarmos que os primeiros 2 assuntos servem para destacar o terceiro. O primeiro assunto é a criação do homem. Então é o que nós vemos já no título, não é? O segundo é a queda. Então a criação, a queda. Mas o artigo 14 quer tratar o terceiro assunto. O objetivo é justamente levar para o terceiro assunto. Que o homem se tornou completamente corrupto. Por força própria, não fazemos o bem, nem sequer queremos fazer o bem e nem sabemos mais o que é bom. Submetemo-nos por livre vontade ao pecado. Então, o assunto do artigo 14 fala justamente sobre a depravação total, sobre a natureza corrompida do ser humano, sobre a incapacidade do ser humano de realmente fazer o que seja verdadeiramente bom, ou escolher a Deus, por exemplo. Por isso, verifica-se que um desastre aconteceu com nossa vontade e nosso entendimento. Então, estamos abordando nessa primeira parte esse desastre que aconteceu com a nossa vontade, com o nosso entendimento. Repetidas vezes encontramos neste artigo a palavra vontade. Veja também palavras entendimento, conhecimento, pensamento e força, que encontramos no artigo. Ou seja, o artigo 14 conta, em resumo, a história de nossa vontade e nosso entendimento. E quanto ao homem, é uma história bem triste. Então, o objetivo do artigo, então, é mostrar que nós tínhamos dons excelentes que Deus nos deu no início, na criação, a Adão e Eva, mas que a partir do pecado, a partir da queda, esses dons foram tirados, eles perderam esses dons. Entende? Isso é importante compreender porque esses dons, dentre esses dons aí, a vontade livre, não é? É o que Deus deu ao ser humano, para que ele pudesse escolher. Mas uma vez que o ser humano teve a sua natureza caída, por isso nós somos chamados de pecadores por natureza, ou Paulo em Romanos 2, aliás, em Efésios 2, filhos da ira por natureza, não é? Essa vontade também foi danificada, foi alterada, certo? Isso é notório. Quando nós falamos de depravação total, não significa dizer que o homem ele faz ou ele é mal, certo? Em sua totalidade, no sentido de fazer o mal o tempo todo, fazer mal, procurar o mal, entende?
não é pensando nas possibilidades nesse sentido de simplesmente viver para fazer o mal, ok? Mas refere-se justamente ao fato de que nós, a raça humana, a partir da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não é? Nós nos tornamos corruptos em toda a nossa natureza. Então, tudo que tem a ver com a vida humana, não é? Com a nossa vida, com o nosso ser, foi corrompido. Entende? Foi corrompido. O nosso corpo, não é, com a corrupção, a morte, não é, a degeneração do nosso corpo, a nossa mente corrompida também, não é? Então, a nossa mente agora é tentada, entende? É inclinada para o mal. Ninguém aprende a pecar com o outro. Você já tem isso em você. Mas se o ser humano não tem leis, não é, ele vai viver nesse sentido de uma maneira muito mais devassa e solta do que tendo leis. Mas mesmo assim, as leis provam que, na verdade, o ser humano é mau. Nós temos necessidade de regras por causa disso. Então, a natureza do homem foi corrompida realmente. E todos os aspectos da natureza humana realmente foi corrompido. Por isso, então, é que temos que compreender, não é, que essa questão da história de nossa vontade é uma história triste. Não é? A história de um desastre em nossa natureza. A parte 3, então, nossa vontade e nosso entendimento. Como Deus nos fez? Vamos pensar sobre isso então. O homem não tem motivo para pensar que ele, por si mesmo, é alguma coisa, porque ele foi feito de material terrestre. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Quer dizer, por si mesmo, o homem não é mais que pó. O próprio Deus diz que ele é. Tu és pó, é o que nós lemos em Gênesis 3, verso 19. Contudo, o homem, feito do pó, recebeu uma posição excelente. Deus o fez e formou conforme a sua imagem e semelhança. Isto não se diz de nenhuma outra criatura, nem mesmo dos anjos. Então, isso é realmente algo muito importante, irmãos, porque, veja, a maneira como nós somos criados, não é? Realmente é algo fantástico. Mostra amor de Deus, mostra intimidade. Não é? O que o Senhor nos deu quando nos criou é muito mais do que qualquer outra criatura. Então o ser humano tem uma posição excelente, destacada em toda a criação. Porém, o fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus não significa que ele, de uma ou de outra maneira, pode ser comparado a Deus. Não é? Comparado a Deus. Tem versículos aqui também para depois você estudar, como por exemplo Isaías 40, verso 25, não é? Que nos mostra essa realidade. O homem não pode, então, porque a imagem e semelhança de Deus, se comparar a Deus. Não é? Isso quebra essa ideia dos novos hereges que acabam dizendo que nós somos quase deuses, não é? Ou semideuses. Parece um retorno das mitologias antigas. Não é? Isso é estranho. Então, se nós não somos então iguais a Deus, não podemos nos comparar a Deus nesse sentido, o que isso significa então? Não é? O que significa a expressão imagem de Deus? Com esta expressão se diz uma coisa importante sobre a relação do homem com Deus. Deus fez o homem de forma familiar, íntima, como um pai vive com seu filho. Então a maneira como é revelada a nossa criação nos mostra que Deus nos criou de uma maneira íntima, de uma maneira bem relacional, bem familiar. Entende? Isso mostra com certeza o nosso destaque na criação. Tal convivência Deus não tem com os anjos, por exemplo, que são chamados apenas de seus mensageiros, enquanto nós somos chamados de filhos de Deus. Então veja o destaque, não é, que nós temos na relação com Deus. A relação do homem com a criação depende dessa relação com Deus, porque foi a seus filhos que Deus entregou o domínio sobre a criação. Ele mesmo disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Nós já conhecemos muito bem o texto de Gênesis 1, verso 26. Deus criou o homem, então, não é? Com essa imagem e semelhança dele, ou seja, com capacidade de raciocínio, com dons excelentes que o destacavam em toda a criação, e ainda deu ao homem domínio sobre a natureza aqui criada. Não é? Veja como que o Senhor destacou o ser humano.
Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o significado. Entendemos, portanto, que o homem feito do pó, não é, deve a posição excelente dele exclusivamente ao fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa dignidade, o nosso destaque, a nossa importância deve-se a esse fato. Entende? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Inclusive, essa dignidade própria do ser humano é tão destacada que se você vai conversar, por exemplo, com alguém que é materialista, né, ateu, e de repente trata o ser humano como sendo um parente próximo, não é, dos outros, das outras criaturas, né? Então vai dizer bem assim que nós somos muito próximos do reino animal, e o homem é chamado de um animal racional por causa disso, um animal que evoluiu, vamos dizer assim, entende? E eles dizem que então nós somos iguais, estamos todos nessa árvore, estamos todos ligados, somos todos parentes nesse sentido, não é? Mas ouse tratar uma dessas pessoas materialistas, não é? E que amam o ateísmo e tratam o ser humano como se ele não fosse, nesse sentido, digno ou superior à demais criação, não é? Como Cristo nos ensina, que nós somos maiores, não é? Nós valemos mais do que os animais, por exemplo, mas ouse tratar uma pessoa materialista como se fosse um cachorro, não é? Que você vai ver a reação. A pessoa não quer ser tratada como um cachorro. Não quer ser tratada como um animal, de forma nenhuma. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela negue, ela tem uma dignidade própria. E isso se deve justamente ao fato de que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Entende? Toda vez então que o ser humano denigre a sua própria imagem, ele está, nesse sentido, ofendendo a Deus, ofendendo a lei de Deus, não é? Está cuspindo no prato que come, está desprezando mais ainda, se degradando mais ainda, se afundando mais ainda, entende? Não valorizando a vida e a dignidade que o Senhor deu. Foi em razão disso que Deus deu ao homem todos aqueles dons excelentes, né? Como, por exemplo, o corpo, a inteligência, a vontade, tudo isso para que pudéssemos desfrutar do melhor, entende? Para desfrutar do mundo material, do mundo espiritual, com esse contato com ele. Então, realmente, nós recebemos dons maravilhosos. Em resumo, o homem possuía tudo o que era necessário para viver e glorificar a Deus. Não é? Viver e glorificar a Deus. Então, ele recebeu o que é necessário para, como imagem de Deus, conviver com Deus, cultivar a terra conforme Deus mandou. Ou seja, o homem tinha capacidade de fazer aquilo que o Senhor ordenou. Deus deu dons a ele. Para o homem cumprir esta tarefa dupla, Deus o fez tão bom, justo e santo que ele era capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não podemos pensar neles como no nosso caso. Nós nascemos em pecado, não é? Salmo 51, certo? Romanos capítulo 3. A Escritura nos ensina isso. Nós somos pecadores por natureza. Essa é a nossa realidade. Aquilo que o Senhor disse a Adão e Eva, quando eles falando sobre a lei de vida, e eles desobedeceram, não é? E a punição seria a morte, e de fato aconteceu. Essa morte é a morte física, espiritual e as consequências disso, não é? Esse separar-se de Deus, a perda desses dons excelentes, não é? Que dava capacidade ao homem para realmente cumprir a vontade de Deus. Mas inicialmente, então, pensando em Adão e Eva, eles eram santos. Eles eram bons, eram justos, eram capazes, eles tinham todos os dons necessários para cumprir a vontade de Deus. Foi o que eles receberam ali, entende? Eles não eram como nós, não é? Nós já nascemos em pecado, nós já temos uma inclinação natural, eles não eram assim. Nossa vontade e nosso entendimento, o que fizemos? Lamentavelmente o homem não valorizou e não reconheceu sua posição excelente e deu ouvidos às palavras do diabo. O artigo 14 não tenta esclarecer a queda do homem, tampouco a própria Bíblia. Estamos diante de um terrível mistério, não é? Quando falamos sobre isso. Mas o que aconteceu? O homem se submeteu por livre vontade ao pecado. Não é? Se nós falamos então de livre-arbítrio,
Quando nós pensamos em livre-arbítrio, podemos pensar em Adão e em Eva, e eles usaram então essa vontade livre deles, esse dom excelente que Deus deu a eles na criação, e com esse dom, eles simplesmente escolheram fazer a vontade contrária à vontade de Deus. Eles deram ouvidos às palavras do diabo. Foi uma opção deles, livre, porque eles não tinham inclinações para o pecado. Entende? Então, não havia nada na natureza deles corrompida. Percebe? Eles eram santos nesse sentido. E eles escolheram, não é, usando essa livre vontade deles, não é, esse dom maravilhoso que o Senhor deu, eles usaram isso e submeteram ao pecado. Se submeteram ao pecado. Quem se submete ao pecado, ao mesmo tempo se submete à morte e à maldição. Porque foi isso que Deus prometeu a eles. Se vocês desobedecerem, se vocês comerem daquilo que eu proibi, daquilo que eu não dei a vocês, não é, vocês vão morrer. Porque o pecador não obedece à lei, que o artigo 14 chama de o mandamento da vida, pois indica o único caminho da vida. Quem ignora esta lei se desvia do caminho da vida e se entrega à morte. Podemos dizer também, o pecador se separa de Deus, que justamente é a sua verdadeira vida. Então, no pecado, na queda, como consequência, nós nos separamos de Deus e, portanto, nos separamos da verdadeira vida. Não é? Não é à toa que nós somos chamados, como essa consequência, não é, da desobediência da lei que Deus disse, como Paulo fala em Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Não é? Então isso aconteceu de fato com o ser humano e nós nascemos já assim, mortos. Entende? Nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. É o que Paulo fala em Efésios 2 também. Não é? O ser humano então já nasce morto espiritualmente. Ou seja, essa morte significa justamente esse afastamento de Deus. Entende? Nós nascemos assim. Certo? Cometer pecado é sempre optar pela morte, e assim pela maldição. Pecado, morte e maldição pertencem uns aos outros. Estão todos ligados. Agora, quando o homem perde sua posição excelente e é atingido por este trio poderoso, pecado, morte e maldição, as consequências para a vontade e o entendimento dele devem ser grandes e sérias. E de fato foram, não é? Então, as capacidades que nós recebemos foram realmente corrompidas, alteradas por conta desse pecado. Não é? Isso é importante também, irmãos. Eu quero até observar um texto da Palavra de Deus onde prosseguir aqui. Como eu já disse, não é? Eu não vou estar usando nem os textos que o pessoal geralmente usa, porque o foco é em querer provar quem está certo. É livre-arbítrio, é predestinação, esse tipo de coisa. Continuando aqui, viu a live? Eu tive que reiniciar aqui porque parou. Então, vamos dar continuidade. Eu quero ler aqui um texto. Eu não vou ler aqueles textos que o pessoal geralmente usa para os debates, não é? Não é necessário. Embora esse texto também seja usado, mas a ênfase é justamente mostrar a incapacidade do ser humano e não entrar no próprio debate de predestinação, desse tipo de coisa. Não é o momento agora, certo? Mas eu quero justamente falar sobre o texto que mostra, e não só esse texto, é claro, mas eu quero abordar esse texto especificamente, que mostra exatamente a natureza do ser humano corrompida, não é? Quais são os danos que o pecado nos causou. Então, Romanos capítulo 3 nos ensina bem assim. A partir do verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos só entender uma coisa, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma exposição, desde o capítulo 1,
da depravação do homem, certo? Ele está provando por seus argumentos que o ser humano ele é culpado, não é? Que ele não pode se salvar, por exemplo, por meio da obediência à lei. E que, na verdade, todos estão debaixo do pecado, estão debaixo de condenação por natureza. Paulo está provando isso nesses 3 primeiros capítulos. Entende? Isso é importante. E ele quer, justamente porque ele está falando também a judeus e a gentios, quebrar a mentalidade que havia nos judeus, naquele período, não é? Que o judeu ele tinha vantagem e que pelo fato de ele ser descendente de Abraão, não é, por genealogia, vamos dizer assim, ele tinha vantagem, estava seguro, não é? E Paulo realmente mostra aqui que eles estão todos nivelados, os judeus e gentios estão todos nivelados porque são todos pecadores. E que ninguém, nem judeus e nem gentios, que como ele aborda no capítulo 2, não é, tem a lei dentro de si, entende? Ou seja, aquela lei inicial está gravada no coração do ser humano. Então o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Isso mostra que a moral bíblica ela não é relativa, ela é absoluta. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado nesse sentido. E o que acontece? Paulo mostra então que todo o gênero humano está corrompido. E então quando chega no capítulo 3, não é, ele vai falar justamente sobre isso, para exortar os judeus, que se conclui no verso 9. Temos nós qualquer vantagem? Ele fala como judeu. Nós temos qualquer vantagem sobre os gentios? É claro que não. Ele vai dizer assim, não de nenhuma forma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. E então ele vai usar esse texto, citando os Salmos, para fazer exatamente esse raio-x da natureza humana. Aqui ele não está apontando para alguém específico, ele já abordou judeus e gentios como os melhores exemplos ali, os judeus como exemplos de moral, não é, de conduta pela lei que receberam, e os gentios, não é, misturando tudo, gregos, romanos, todo mundo que tinha, o mundo gentio, não é? O mundo da filosofia, o mundo do conhecimento, mas também o mundo da depravação. Mas ele fala que todos, judeus e gentios, estão nivelados debaixo do pecado. E então ele vai usar os Salmos, citando aqui, justamente para falar que não há ninguém que seja justo. Entende? Não há ninguém. Ele vai dizer aqui no verso 10, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, não há, entende? Ele está falando do gênero humano, da natureza humana. Não há um justo. O ser humano não é justo. Não há quem seja justo dentro do ser humano. E ele fala, a raça humana, não há quem entenda. E não entenda o quê? Do que Paulo está falando aqui? Não há quem busque a Deus. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, que o ser humano é tão corrompido em sua natureza, não é, que ele não pode usar qualquer desculpa, seja ser mais religioso, como um judeu, ou como um gentio, todos estão debaixo, não é, do pecado, são pecadores, não são justos. E ele fala que esse ser humano corrompido nem sequer entende, veja, não há justo, mas também não há quem sequer entenda, e não há quem busque a Deus. Não é? Então é a palavra do Senhor que está nos dizendo isso, que não há quem entenda, ou seja, que não entenda a Deus, não é? E não há quem busque a Deus, certo? Então o ser humano, por natureza, ele não busca a Deus. Nunca nascerá no coração do ser humano, ou seja, não parte do ser humano o buscar a Deus. Isso é tão provado que os nossos primeiros pais já demonstraram isso. Não é? Quando nós vemos em Gênesis capítulo 3, o relato da queda, a ação do homem, a ação de Adão e sua esposa Eva, diante do seu pecado, não foi de buscarem a Deus. Eles não correram para Deus, olha, Senhor, Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós porque nós pecamos. Não, eles se esconderam. E o que acontece aqui no texto, nós aprendemos de Gênesis 3, que Deus é quem foi até o homem, procurando o homem. Entende? Então, Paulo está dizendo aqui de maneira bastante clara justamente isso. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ele vai dizer mais uma vez, todos se extraviaram. E esse todos aqui refere-se à natureza humana, entende? A todo ser humano. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Por que nós podemos compreender que é toda a natureza humana? Porque ele está justamente fazendo a comparação do mundo. O mundo é dividido em dois, né, nesse período aqui. Dividido em dois, judeus e gentios. Entende? Então ele está dizendo que judeus, gentios, isto é, todo mundo. Então ele está dizendo aqui, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não é? Não há quem faça o bem.
Não há um sequer. Isso é importante para nós. Por quê? Porque Paulo não trata aquilo que nós consideramos muitas vezes como boas obras como sendo boas obras. Não é? As boas obras na Bíblia são simplesmente a obediência à lei de Deus. Não existe boa obra, não é, verdadeira, aceita por Deus, que não seja a obediência à sua lei. Certo? Então o pensamento é esse. Ninguém, por natureza, faz isso. Então não há quem faça o bem. Entende? Esse raio-x que Paulo faz aí é importante para compreendermos justamente isso, irmãos, que a natureza humana está completamente corrompida. O ser humano não tem condições de fazer absolutamente nada. Esse é o ponto. É até aí que o pecado se estendeu com suas consequências. Então, a parte 5, nossa vontade e nosso entendimento. O que sobrou, então? Já que o próprio texto da Escritura nos ensina que a natureza humana é corrompida sim. Não é? É corrompida. Submetemo-nos ao pecado, à morte e à maldição, e, consequentemente, as nossas capacidades foram duramente feridas. O artigo 14 amplamente pinta, conforme a norma da Escritura, o dano que o homem sofreu. Esse é o objetivo do artigo 14, é mostrar, não é, como o ser humano se corrompeu. Ele corrompeu toda a sua natureza. Ele mereceu a morte corporal e espiritual. Ele se tornou ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas. Não é? Então é só observar o desenvolvimento da raça humana. Observe que, a partir da geração dos filhos de Caim, como é que os homens daquela geração se desenvolvem? Tudo que eles fazem é pensando em glorificar o seu próprio nome. Tudo que fazem está envolvido em idolatria, sabe? Ou seja, a cultura se desenvolveu em rebeldia contra Deus. Certo? E você só vê diferença em uma geração de famílias. Né? As famílias que Deus preservou, então as famílias que Deus chamou, deu leis e foi preservando, ou seja, partiu do Senhor, essa atitude, essas famílias, embora pecadoras como as demais, elas podiam seguir em um caminho porque Deus as estava orientando. Entende? Então existe uma ligação muito grande entre esses patriarcas antigos, não é? Esses patriarcas, e até o desenvolvimento, até chegar em Israel, por exemplo, onde Deus mais uma vez liberta um povo, antes chama Abraão, faz promessa, liberta o povo dele depois, entende? Conduz o povo na lei. Tudo isso mostra que Deus está fazendo. Deus está fazendo. O ser humano nunca faz nada. O ser humano não tem condições. A natureza humana só mostra que o ser humano é realmente oposto a Deus, é rebelde. Entende? É justamente isso. Então a raça humana se desenvolve assim. Somente o povo que Deus escolheu, que Deus preservou, que Deus conduziu por sua vontade e lei, é que pôde andar nesse caminho realmente, não é, de não se entregar à idolatria. E nós sabemos muito bem que, mesmo tendo de Deus, não é, esse cuidado de nos ordenar a lei, de nos ensinar a lei, ainda assim nós não temos forças em nós mesmos para nos manter. Israel não pecou tantas vezes? Não voltou à idolatria tantas vezes? Pois bem, é justamente isso. Não é? E fora desse contexto, fora desse cuidado de chamado do Senhor para esse povo, todo mundo ao redor se desenvolveu de uma maneira completamente ímpia e idólatra. Não é? Por isso você vê, todas as grandes culturas são todas pagãs. Não é? Isso é a realidade. Nada ao homem sobrou dos dons excelentes, senão pequenos traços. Pequenos traços. Veja como isso é importante para nós, irmãos, porque, ora, nós somos a imagem e semelhança de Deus, apesar do pecado. Tentem entender isso usando essa ilustração. Nós somos como um espelho, criados para refletir o caráter de Deus nesse mundo, mas a partir da queda, é como se esse espelho tivesse, nessa queda, se quebrado todo. Entende? Se quebrado todinho. Você já parou para pensar em um espelho quebrado? Você tem um espelho daqueles compridos, não é? E de repente ele cai e ele fica todo quebrado. Não é, não é um rachão por causa de um baque que você deu. Ele caiu, o espelho caiu. Entendeu? Ele caiu, e quando ele caiu, ele quebrou todo. Se você for olhar bem, cada caquinho ali ainda reflete a sua imagem. Entende? Mas olhe para o todo. O espelho está cumprindo a sua função, ele está refletindo corretamente a sua imagem, você se vê de maneira perfeita
naquele espelho todo quebrado? Não. Você vê pedaço seu aqui, pedaço seu ali, fica tudo misturado, fica uma bagunça, ou seja, a sua imagem naquele espelho agora é completamente distorcida. Assim é o ser humano também. Como imagem e semelhança de Deus, nós temos essa dignidade porque o Senhor nos criou assim, mas o ser humano, então, ele não reflete corretamente o caráter santo de Deus. Não reflete. Entende? O ser humano, então, o que sobrou nele depois da queda foi justamente uns pequenos traços desses dons, e não os dons em si. E isso não quer dizer que o dano, afinal de tudo, não é tão grande assim. Não é? Não quer dizer que, porque sobrou alguns traços, não é, desses dons, o dano então não é tão grande assim. Não temos que pensar em porcentagens, como se nosso entendimento tivesse ficado menor e nossa vontade mais fraca. Nosso entendimento e nossa vontade não somente foram reduzidos, e sim totalmente corrompidos. Porém, com o seu entendimento corrompido, o homem ainda é capaz de fazer muita coisa, como também com a sua vontade. A inventividade do homem ainda é muito grande, mas serve ao pecado. Então veja, há um mandato cultural na criação. O homem é criado para cultivar a terra e para desenvolver a cultura. O homem não foi criado para ficar parado, ele para trabalhar e para desenvolver, não é, a criação, desenvolver a cultura. E esse mandato permanece e o ser humano inevitavelmente vai fazer isso, porque ele foi criado para fazer isso mesmo. Só que a maneira como o ser humano faz, o ser humano caído, né, após a queda, como a humanidade se desenvolve, é totalmente distorcida. Ao invés das pessoas desenvolverem a cultura para a glória de Deus, elas desenvolvem a cultura para a sua própria glória. Ora, por que os homens quiseram construir uma torre que chega até o céu? Foi para glorificar a Deus? Não. Foi para fazer o seu próprio nome sobre a terra. Para se glorificarem. Entende? É assim que a cultura ela avançou, não é? Foi assim que avançou e continua avançando debaixo do pecado. Não é? Porque o ser humano é justamente isso. Pecador. Não é? Corrompido. Essa, então, é a realidade do ser humano. Ele é ainda dotado de inteligência, ele continua inventando e desenvolvendo, porém o objetivo dele é servir ao pecado, nunca ao Senhor. Não é? Isso realmente é o quadro da realidade humana. Então, não ficamos sem vontade ou sem entendimento. Entende? Quando Paulo fala aqui no capítulo 3 de Romanos que não há quem entenda, não está dizendo que não há quem não entenda qualquer coisa. Não é? Porque aqui está em um contexto cultural, de filosofia, de conhecimento, de política, de tudo. Paulo está dizendo que não há quem entenda a Deus. Porque ele em seguida fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ponto é se referir justamente a isso. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. O ser humano continua buscando conhecimento, continua obtendo conhecimento e desenvolvendo tal conhecimento, não é? Mas ele não compreende a Deus, ele não entende, ele não busca a Deus. Esse é o ponto aqui, consequência do pecado. Então nós não ficamos sem vontade ou entendimento. Por isso continuamos responsáveis. Não temos desculpa de nossa maldade. Por isso somos indesculpáveis. É o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 1, verso 20. Não é? O ser humano é indesculpável diante de Deus. Porque o ser humano, por natureza, não é? Tendo inteligência, consciência moral, tendo a lei gravada em seu próprio coração, que lhe diz o que é certo e o que é errado, não é? Ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado e comete o erro consciente do erro, entende? Ou seja, ele comete o erro contra essa consciência moral que ele tem, por natureza, não é? Deus então diz, por meio de Paulo, em Romanos 1, verso 20, que o homem é indesculpável. É indesculpável. Porque o poder de Deus se revela na natureza. O seu poder invisível, a sua divindade. Ou seja, não há desculpa, o ser humano sabe. Não é? Na teologia natural, o ser humano sabe que há um ser superior. Ele sabe, a sua consciência moral sabe, identifica isso, mas ele luta, ele procura abafar essa verdade e não submete a Deus. E por isso, então, por essa consciência moral, o homem é indesculpável. Nossa vontade e nosso entendimento. O que esperamos? O monge britânico Pelágio foi um dos primeiros
que defendeu o chamado livre-arbítrio, aproximadamente a partir do ano 400. Pelágio combateu em Roma a imoralidade daquela cidade. Ele disse que cada homem, se quisesse, poderia melhorar a vida. Na opinião dele, o homem nasce sem o pecado original e tem todas as condições de seguir o exemplo de Cristo. Então veja o pensamento de Pelágio, não é? Que causou esse debate, onde Agostinho foi o seu oponente. Então ele tinha essa mentalidade de que o homem nasce sem o pecado original. Ele nasce exatamente como Adão e Eva foram criados, né? Puros, livres, completamente, sem a influência do pecado original. Foi principalmente, então, Agostinho, contemporâneo de Pelágio, que criticou essas ideias erradas. Ou seja, Agostinho não acreditava no livre-arbítrio que Pelágio ensinava, ok? A doutrina de Pelágio, de forma mais branda, penetrou em todo o sistema doutrinário da Igreja Católica Romana. Fala-se então de semi-pelagianismo. Mesmo que no debate histórico Agostinho tenha vencido e provado, não é, a fidelidade da Escritura, não é, no ensino dessa realidade, ainda assim, geração depois, não é, o pelagianismo ele permaneceu vivo, não é, de maneira não total, mas ficou o semi-pelagianismo, então, predominante na teologia católica romana. O sonho não bíblico de livre-arbítrio, porque não é bíblico isso, não é? E do bom senso, foi defendido também pelo humanista Erasmo, que foi criticado por Lutero na época da Reforma. No século XVII, foram os arminianos, ou os remonstrantes, não é, que defenderam o livre-arbítrio. Eles foram condenados no Sino de Dort. Eles eram professores, pastores, e foram deportados de seus cargos. Não é? Então, na história você tem os debates em defesa do livre-arbítrio, ok? É isso que acontece na história, e durante todo esse período da história, sempre os cristãos que procuraram realmente assumir o que a Escritura ensinava, sempre negaram isso. Veja que ninguém na teologia reformada, histórica, jamais negou que o ser humano tem liberdade. Nós somos seres que agimos livremente, isso é fato, não tem como negar isso aí. Não é? O ponto não é esse não. O ponto é pensar que o ser humano tem condições de fazer escolhas contra a sua própria natureza. Se o ser humano é escravo do pecado por natureza, se ele é pecador, não é? Então, obviamente, as suas escolhas estarão ligadas, submetidas à sua própria vontade, que é escrava. Não é? Ou seja, ele é um pecador, escravo do pecado. Então ele vai escolher como escravo do pecado. Vai escolher o pecado. Não é? Em todo caso, a opinião otimista a respeito da nossa vontade e do nosso entendimento sempre teve a ideia, sempre teve e ainda tem muita influência, porque ele afirma que o homem por si mesmo não é tão mau e que ele tem as condições de fazer o bem. Então, realmente, essa teologia, necessariamente ela vai ser sempre mais popular do que a teologia bíblica que mostra quem o ser humano é, que mostra a natureza humana, a sua total incapacidade de fazer o bem, como a Escritura nos ensina, como nós lemos aqui. Essa teologia vai ser mais popular. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, elas não precisam aprender sobre isso na igreja. As pessoas já chegam às comunidades cristãs crendo nisso. Né? Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Né? Então, você não aprende isso na igreja. Elas já chegam pensando assim. Né? O que há, quando elas chegam numa comunidade bíblica e reformada, elas vão aprender diferente e vão ser convertidas pela palavra, que não é assim que funciona. Certo? Mas o comum é que seja assim. Por quê? Porque se valoriza, não é, a capacidade humana, o ser humano pode, o ser humano é. Não é? Eu poderia dizer que a teologia do livre-arbítrio é a teologia do coaching, né? Porque é realmente uma valorização das capacidades humanas. É como um coach, se você já foi em alguma sessão, alguma aula, né? Eu não sei como é que fala, alguma dessas palestras dos coachings, né? Eles querem animar você e convencer você que você é capaz, você pode, vamos lá, você consegue, tudo gira em torno de você, você consegue. Basicamente, defender o livre-arbítrio, não é? Defender que o ser humano pode, nesse sentido, não é? Que ele tem essa liberdade, faz com que o ego das pessoas fique lá em cima. Por isso que é tão popular, não é? A teologia em si. E a ideia de uma teologia que não aceita o livre-arbítrio parece uma coisa muito determinista e que não tem sentido, já que eu sinto que eu tenho liberdade. Né? Então, fazer o quê? As pessoas preferem confiar em suas sensações do que naquilo que a Escritura ensina. Não é? O livre-arbítrio é, como a própria palavra diz,
a vontade que, por força própria, pode escolher entre o bem e o mal, entre o caminho de Deus e o caminho do pecado. Já vimos na palavra que não é possível. Paulo está dizendo que não há um justo, nenhum sequer, que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. É o que a Escritura ensina contra a filosofia humana. É disso que se trata, não é? É disso que se trata. Entretanto, para fazer a escolha, este livre e neutro arbítrio precisa de ajuda. Deve receber uma boa orientação através da lei e da pregação. Com a ajuda do bom senso, o livre-arbítrio chega a conhecer o bem e o mal. Além disto, o salário prometido por Deus quando os mandamentos dele foram observados também é uma grande ajuda para o livre-arbítrio. Erasmo, né? Assim como um pai mostra uma maçã para fazer sua criança andar. É assim que eles entendem. Elas entendiam desse jeito. Né? Que a graça de Deus seria um incentivo para o homem. Entende? Um incentivo para o homem a obedecer. Estimulando ele a usar a sua liberdade para o bem. Né? Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Né? Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Todos se fizeram inúteis. Essa é a realidade do pecador. Uns destacam bastante esta ajuda ao livre-arbítrio, outros não tanto. Mas todos eles concordam em que nosso arbítrio tem a total autonomia de decidir-se, quer para o bem, quer para o mal. Na opinião deles, o pecado deixou intacto o livre-arbítrio. Para defender esta opinião, os adeptos do livre entendimento muitas vezes usam exemplos de coragem e de bom senso dos cristãos. Não é uma boa obra quando um gentil ajuda um pobre? Então ele tem uma vontade e boas ideias. Né? Então é uma maneira muito simplista de você analisar isso. Né? Você analisa algo acontecendo, pronto, é aquilo, acabou. Não, há todo um conceito, há toda uma verdade. Não é? O indivíduo que faz o bem, socialmente falando, ok, socialmente falando eu reconheço aquele bem. Porém, se Deus não existisse, isso estava ótimo, estava muito bom, mas Deus existe. E Ele criou o homem para a sua glória. Se o homem não faz para a glória de Deus o que quer que ele faça, ele está com isso cometendo iniquidade. Entende? Então o que Paulo ensina em 1 Coríntios 10:31? Não é? Portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, o homem foi criado para isso. Né? Se a atitude de alguém não é para a glória de Deus e o ímpio não faz para a glória de Deus, realmente, né? O ser humano é assim. Ele não está, nesse sentido, fazendo uma boa obra realmente, porque não é uma obediência à lei. Contra essa visão otimista a respeito da liberdade e bondade da vontade humana, o artigo 14 não coloca uma visão pessimista, nem alista os muitos crimes e delitos da história da humanidade. Poderia fazer isso, mas não faz. O artigo simplesmente deixa a Escritura falar. Simples. É por isso que quando nós lemos o artigo 14, vocês perceberam, né? Eu fui lendo o artigo 14 e o tempo todo o artigo está citando a Escritura, citando a Escritura, citando a Escritura, para que a gente compreenda que o artigo realmente é uma exposição bíblica. Entende? Isso aqui não é mera filosofia, é a exposição da palavra de Deus. E a Escritura ensina que o homem tem dúvida, ainda tem um arbítrio, uma vontade, mas que ele o usa somente para fazer o mal. Paulo disse isso aqui. A Escritura também mostra que nosso entendimento, com uma curiosidade ridícula, investiga as coisas menos importantes, mas não se interessa pelas coisas mais importantes. Nosso entendimento até detesta essas coisas importantes. Então, a ênfase, o foco do ser humano não é naquilo que é mais importante. O mundo não é um mundo de pessoas que estão loucas para conhecer a Deus. É totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Não é? Eles querem desprezar Deus e até o seu povo, a sua igreja. Efésios 4, 17 e 18, não é? Nós aprendemos isso. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Obscurecidos de entendimento. Voltando ao que diz em Romanos, capítulo 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. O mundo não busca a Deus, essa é a realidade. E isso é uma consequência do pecado.
né? Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não há quem entenda, pela dureza dos seus corações. Não há quem busque a Deus. Veja também os 8 textos que o artigo 14 cita e que são bem claros, né? Então, basta ler o artigo 14 e perceber os textos sendo citados ali, como eles são objetivos, claros. É inegável que não cristãos, muitas vezes, se comportem tão bem que se tornam exemplos até para cristãos. A Bíblia fala sobre gentios que não têm lei e que, contudo, procedem por natureza em conformidade com a lei. Romanos 2, 14 e 15. Um gentio que mata seu próximo não procede conforme a lei de Deus, certo? Isso não é óbvio? Um gentio que ajuda seu próximo procede conforme a lei de Deus. Isso também não é óbvio? Mas em ambos os casos, ele não deixa de ser o gentio que quer ser autônomo e que serve de lei para si mesmo. Por isso, tudo o que ele faz é pecado. As palavras de Romanos 14, verso 23, são decisivas. E vocês conhecem essa palavra. E tudo o que não provém da fé é pecado. Somente aqueles que foram chamados por Deus, não é? Os chamados justos na Escritura são os eleitos, porque são justificados. A Escritura, quando fala de pessoas justas, não fala de pessoas que alcançaram justiça, mas que alcançaram graça. Entende? Pessoas que não alcançaram justiça, mas que foram justificadas por meio da fé. O justo vive da fé. A fé é a vida do justo, do que é justificado por Deus. Certo? E então aprendemos que tudo o que não provém da fé é pecado. Então tudo o que nós julgamos muitas vezes como boas obras das pessoas aí fora, não são boas obras, são pecado, porque não são feitos por fé, não são feitos para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Em resumo, nossos atos não são bons quando os praticamos somente conforme a lei. Não é? Paulo ensina aqui em Romanos também. Olha, é evidente que pelas obras da lei ninguém será salvo. Ninguém. Porque não é simplesmente isso, eu vou obedecer princípios. Há pessoas que se convencem que são realmente irrepreensíveis. Os judeus eram assim. Paulo diz nas suas cartas que ele era um fariseu, alguém irrepreensível na lei. Entende? Mas só porque uma pessoa cumpre princípios não significa dizer que há fé naquilo que ela faz. Então é importante compreender. Não é? Nossa vontade e nosso entendimento. O que está em jogo então? E essa é a parte final para a gente concluir. Aquele que ainda espera de sua vontade ou de seu entendimento alguma coisa boa e positiva não valoriza a graça de Deus. Isso realmente pode ser chocante para alguns, mas é a verdade. Uma vez que a Escritura ela denuncia a verdade de quem nós somos, né? De quem nós somos. E a pessoa ainda insiste que o ser humano tem essa autonomia, né? Essa pessoa despreza a graça de Deus. Porque ao passo que aprendemos que nós somos corruptos a tal ponto de não podermos por natureza buscar a Deus, porque somos por natureza filhos da ira, e glorificamos a Deus por sua graça em nos chamar, se eu desprezo isso, no sentido de dizer, não, eu cooperei, eu fiz, eu faço, eu estou desprezando a graça de Deus. Né? Tal pessoa naturalmente precisa de ajuda de Deus, mas com esta ajuda, somente com essa ajuda, com o poder de Deus operando, é que essa pessoa pode ser salva. O humanista se contenta com o exemplo de Cristo. Então, para o humanista, eu vou seguir o exemplo do Senhor Jesus. O católico romano se contenta com a graça que dá apoio necessário ao homem de boa vontade. Mas nenhum deles acredita que somos salvos somente pela graça. Entende? E aí é importante para que quem está assistindo de repente se pergunte. Geralmente, evangélicos citam muito, né, a verdade de que nós somos salvos pela graça. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Você já parou para pensar no que isso significa? Porque às vezes as pessoas falam que são salvas pela graça, que é a graça, é a graça, é a graça, mas ao mesmo tempo, com outras falas, elas desprezam a graça. Elas dizem que é a graça de Deus, mas foi eu que fiz. Né? Então é uma coisa estranha.
Isso não combina com o ensino bíblico da graça de Deus, certo? Nenhuma dessas pessoas, então, acredita que nós somos salvos somente pela graça de Deus, né? Ou desprezam a graça de Deus de uma vez por todas, ou então simplesmente fazem uma via média na graça, onde uma parte da graça, outra parte sou eu. Então eles diminuem com isso, e essa é a consequência lógica, e é por isso que eu recomendo, estude os cânones de Dort. Se você estudar bem os cânones de Dort, ao invés de ficar pegando os debatezinhos da internet e frases de efeito, mas estudar realmente esse documento reformado, você vai poder compreender que o desprezo das doutrinas da graça, por exemplo, que são bíblicas, diminuem o valor da obra de Cristo. Entende? Isso é importante, irmãos, estudar. O artigo 14 não tem prazer, então, em mostrar a situação real do homem, mas apenas repete o resume, aliás, o ensino bíblico. Dessa maneira, porém, deixa claro e aberto, não é? Deixa aberto o caminho para a total recuperação da nossa vontade, do nosso entendimento, somente pela graça de Deus, não é? Então, o objetivo do artigo 14 é justamente falar sobre o ser humano caído e apontar para a verdade de que nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos, de que nós não temos os dons excelentes que recebemos na criação, porque perdemos com a queda, não é? E, portanto, como a Escritura dá esse diagnóstico de nossa natureza hoje caída, nós somos por natureza filhos da ira. Se nós hoje temos a convicção que somos filhos de Deus, é porque Deus mesmo foi até nós, tal como foi com Adão no início, não é? Ele enviou o seu filho, então Deus veio até nós. Nós nunca iríamos até ele, não é? Essa é a realidade. E ao mesmo tempo, então, aponta justamente para o fato de que nós só podemos ser restaurados pela graça de Deus, não é? Estamos no processo. A vida cristã é a vida de santificação. Estamos no processo de restauração pela graça de Deus. Um dia poderemos nos ver, não é, completamente restaurados quando Cristo vier e acabar de uma vez por todas com a nossa corrupção. Seremos transformados de corrupção em incorruptibilidade para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Uma pena que teve esse bloqueio, né, na aula, por causa da internet que caiu, mas os irmãos podem acompanhar depois no canal, se quiserem ficar inteirados. Eu gravei aqui a parte também, tá certo? Muito obrigado, tenham uma ótima noite e até a próxima semana, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Deus abençoe.